Muito bem, estamos de volta aqui mais um dia e hoje com a presença ilustre do meu querido amigo Javier Casademun. Tudo bem, Javier? Tudo bem, meu amigo? Um autêntico prazer, uma honra estar aqui. Estava com muita inveja, viu? Ia vendo aí as lives por aqui, para lá, e pensei, meu, quando vai ser o meu momento para estar com meu grande amigo Tiago? Não, estava deixando o melhor para o final, né? Então, aí os outros ouvem e ficam bravos comigo, né? Então, Ô, Ravi, eu estou pedindo para o pessoal se apresentar, né? Falar sim. quem é você e tal, porque o currículo é vasto, então não sei se eu seria capaz, se eu teria habilidade de trazer essas informações. Fala um pouquinho de você para a gente. Com certeza teria, você me conhece muito bem. Mas assim, muito rapidamente. Eu sou espanhol, nasci em Barcelona, eu estou morando no Brasil há 10 anos. Minha carreira, eu estudei administração, economia internacional, marketing e eu passei quase toda a minha carreira entre posições de direção em empresas, consultoria e treinamento executivo e universitário, e professor em universidades. Na Europa, eu tenho ministrado aulas em algumas das melhores universidades, tenho treinado executivos para grandes companhias como Mercedes-Benz, Coach Flex, super companhias, especialmente na área de liderança, marketing e vendas. E tenho feito também consultoria para grandes companhias, muito no setor hoteleiro, no setor hospitalar também, que agora está me chamando. E tudo isso fez que eu chegasse, que eu acabasse criando minha própria consultoria, né? Depois de entrar e sair de várias consultorias, ser contratado por algumas das melhores. Saí, criei a minha em Barcelona e eu me especializei em fusões e aquisições entre empresas europeias e empresas latino-americanas. Por isso eu vim aqui no Brasil, tinha minha consultoria em Barcelona e eu acabei criando uma aqui para fazer a ponte entre empresas europeias e empresas principalmente brasileiras, onde me especializei. Chegando aqui, eu tive uma chamada da ESAD Business School, que é a escola de negócios que eu dirijo hoje e eu sou professor, há 8 anos, e me pediram uma exclusiva, então eu comecei a fazer só para eles. E a ESAD hoje é a quinta melhor escola de negócios do mundo para empreendedorismo e inovação. Uau, Superamos no ano passado a Harvard e MIT. uau. Só Realmente isso. uma... Só Só isso. isso. Só isso. A quinta melhor de empreendedorismo. E consistentemente ranqueado entre os 20 melhores MBAs do mundo, 20 melhores Master of Business Administration. E aqui no Brasil, agora eu faço isso. Professor da ESAD, dou aulas em toda a América Latina, principalmente na área de internacionalização, liderança, marketing e vendas. E dou também consultoria para o BIT, em toda a América Latina. E agora estou num programa de treinamento para os estados, para todos os estados da União, para atrair investimentos internacionais. Estamos com uma agenda muito ambiciosa para atrair investimentos que o Brasil precisa tanto agora mesmo, geração de emprego demais, e esse é o nosso foco e conseguiremos. Então, Que esse é um pouco o que eu demais. faço. Meu Sim. Deus do Bom, e além céu. disso, eu faço parte de Isuscope, obviamente, o mais Sim, importante, deixo para o final, né? Faço parte de Isuscope e, obviamente, cristão, casado com a Carol, e morando em Bragança há um tempo, que é um lugar maravilhoso. que legal, que legal. Cara, aí a pergunta, depois de você ouvir esse currículo, é o que que o Javier está falando comigo, né? Um cara desse tamanho parou 1 hora da vida dele para me dar uma entrevista aqui e eu posso te responder que é a graça de Deus sobre nós. Muito feliz pela amizade, pelo carinho do Javier e sempre bate-papos muito ricos. Eu queria que esse bate-papo ficasse público agora, a gente trocar uma ideia. Dentro dessas diversas coisas, Javi, uma das coisas que você estudou e tem muita habilidade para falar é sobre inteligência emocional, né? Fala um pouquinho de como que foi sua história aí descobrindo esse tema tão importante, como você relaciona com as coisas de Deus, enfim, né? Você fica à vontade aí, que eu sei que você é o pai da matéria. Sim, sim, com certeza. O que acontece ao respeito de, e aí onde você já tem essa perspectiva, tem esse conhecimento e por isso me chamou para fazer esse tema especificamente. Inteligência emocional, no final, acaba sendo aquilo onde todos devemos atuar e aquilo que todos devemos aperfeiçoar se realmente queremos melhorar e ter sucesso na nossa vida. Ó, Estudos provam ao longo de mais de 20 anos começou Daniel Goleman lá atrás até hoje com muitos outros pesquisadores, alguns na ESAD. Nós na ESAD temos uns programas de desenvolvimento de liderança que chamam LEAD, que são totalmente focados em inteligência emocional, por isso eu conheço muito bem. O que acontece? Você pode se desenvolver a nível de liderança, você pode se desenvolver a nível de estratégia, você pode se desenvolver a nível operacional, financeiro, tudo o que você quiser. Mas se você não tiver inteligência emocional, você nunca vai conseguir ser bem-sucedido em nenhuma área.
porque pesquisas provam que todas as nossas decisões são emocionais, absolutamente todas, 100%. Tanto é assim, agora vou falar um pouco para que as pessoas entendam de onde vem isso. Claro. Se nós não tivéssemos a área do cérebro que causa as nossas emoções, nós seríamos incapazes, e estudos provam, nós somos incapazes de tomar decisões. E isso afeta tudo. Tanto se você está no ponto extremo por cima das suas emoções, como se você está por baixo, você está incrivelmente afetado. Então, como no final você é a consequência das suas decisões, se você não tem inteligência emocional, meu amigo, você não pode fazer absolutamente nada. Por isso, todos os líderes que entram na ESAD hoje, nosso MBA, para que você tenha uma ideia, está em R$400 mil um ano. Uau! Então, todos os que entram, eles passam por esse programa LEAD de desenvolvimento de inteligência emocional. Todos. Porque nós sabemos que se eles não têm isso, nunca poderão fazer nada realmente bem sucedido na vida. Caramba. E é por isso que o pessoal tem falado muito, pelo menos eu tenho ouvido, que hoje em dia, né, o QI, né, o coeficiente de inteligência, está sendo substituído pelo QE, né, pelo emocional, né? É isso Sim, mesmo, né? sim. Sim, é isso mesmo. Nós nascemos com vamos falar, com três características que definem os nossos resultados. Uma delas, uma parte do que nós fazemos é adquirido através de herança genética. Isso é praticamente uns 50%. É muito grande, mas é praticamente 50%. Outra parte é a nossa personalidade. Dentro dessa nossa personalidade, tudo que temos, dentro da questão do tudo da herança, nós temos também nosso QI, que tem muito de hereditário. Esse QI é inamovível. Você nasce com um QI. Hoje, li outro dia, tem uma menina de 5 anos no México que ela já tem um QI maior, mais alto que o Einstein. Uma criança de 5 anos. Meu E já é Deus. fixo, não vai evoluir. Agora, a boa notícia é que o nosso consciente emocional pode ser desenvolvido ao longo de toda a vida. Então, se esse vídeo está sendo visto por alguém de 80 anos, não tenha. Aí, a boa notícia é que ainda até o dia da nossa morte nós podemos estar desenvolvendo esse consciente emocional. E nós, obviamente, cristãos, temos um dos maiores exemplos da história, que é Jesus, que foi o líder com mais inteligência emocional de todos os tempos. Você vê o seu ministério, tudo que ele fez, e foi realmente incrível como ele agiu com a inteligência emocional. Que legal. E como você relaciona isso, né? Você que está estudando isso, eu sei que você tem facilidade de extrair, né, essas características de Jesus para a liderança, a inteligência emocional. Você até escreveu um livro sobre isso, que é um dos melhores livros que eu li sobre liderança, super prático, direto, preciso, né? Como que você relaciona isso com as coisas de Deus, com o ministério de Jesus aqui na Terra, enfim? Sim. Bom, a chave é o que Jesus nos deixou, né? Ser mansos e humildes, né? Como eu sou, né? E essa é a chave de tudo. Se você lê, por exemplo, o fruto do Espírito, que é o que nós temos que clamar cada dia para receber e para conseguir manifestar, isso é exatamente a prova, a maior prova da inteligência emocional. Se nós conseguimos fazer tudo isso, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos benignidade, nós temos domínio próprio. Quer dizer que realmente temos autenticamente inteligência emocional. Uma das coisas, um dos momentos que eu exemplifico sempre nas minhas mentorias e nos cursos, que dos feitos de Jesus que traz mais inteligência emocional nós mostramos muita inteligência emocional nos confrontos, quando nós realmente somos confrontados, quando nós somos apontados, aí é quando disparam todos esses gatilhos que temos e muitas vezes saímos do controle. Aquele momento que nós conhecemos também, que ia caminhando com seus discípulos e Jesus foi questionado, falando para ele, vê ele que caminha com pecadores, ele anda com pecadores, se senta à mesa. Então, Jesus parou, qualquer um de nós possivelmente teria tentado se justificar, teria tentado acusar a pessoa. Ele parou simplesmente e começou a contar uma história. Quem de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, o que ele fez? Ele abaixou a emoção do momento, ele conectou emocionalmente com todas as pessoas e a partir dessa conexão ele geriu 3 classes de público. Ele conseguiu gerir porque se você vê todo esse praticamente o capítulo inteiro da Bíblia, primeiro fala da ovelha, depois fala do talento e depois fala do filho pródigo. Então ele falou para 3 classes de público. Então ele acabou gerindo emocionalmente a 3 classes de público. Foi realmente sensacional. Mas voltando no início, para que as pessoas entendam um pouco bem de onde vem essa questão da inteligência emocional. Muito importante. Porque é que eu falo sempre, quando você coloca o conhecimento em volta de como acontece,
você pode antecipar muito melhor tudo que deve fazer. A inteligência emocional foi conhecida no final do século XVIII, início do século XIX, graças a uma pessoa chamada Phineas Gage. Phineas Gage era um cara que trabalhava nos ferrocarris norte-americanos, construindo vias. Naquele momento, estavam expandindo a operação, estavam levando os ferrocarris por todos os Estados Unidos. E ele tinha uma função, todo mundo falava que esse Phineas Gage era um cara sensacional, existiu e está ainda como um caso na Harvard Medical School, o primeiro caso que foi estudado nessa linha, e ele era considerado por todo mundo, isso encaixa com o que você falava a respeito do sucesso das pessoas, né, do que nós podemos fazer ou não podemos fazer. Ele era considerado uma pessoa muito amável, ele era considerado uma pessoa com quem realmente se podia trabalhar em todo momento, todo mundo queria trabalhar com ele, muito confiável, as pessoas contavam com ele em todo momento. E naquele momento específico, o que aconteceu? O trabalho do Phineas Gage era o seguinte, ele tinha como uma barra de ferro, muito longa, 1,5 metro aproximadamente, com um final, com uma espécie de bola, uma espécie de placa, e ele ia apertando uma areia que era colocada no chão antes de fazer os buracos para o ferrocarril. Então, o trabalho era muito simples. Alguém fazia um buraco, alguém colocava explosivo dentro do buraco, alguém colocava areia em cima do explosivo e ele batia com essa peça metálica, de maneira que, por pressão, o explosivo explodia e fazia o buraco onde eles podiam construir as vias do trem, as vias do ferrocarril. Muito simples. Então, o que aconteceu foi que aquele dia, a pessoa que estava ajudando ele esqueceu de colocar areia e ele bateu diretamente no explosivo. Ele bateu e, como bateu diretamente em cima, a barra saiu disparada e atravessou o crânio dele. De maneira que a barra entrou pelo maxilar inferior e saiu pelo lóbulo frontal aqui. Você imagina, você tem do lado um cara com uma barra de 1,5 metro que está atravessando o crânio dele. O mais curioso da situação, mais surpreendente foi que ele só perdeu o conhecimento por uns segundos, ele mesmo assinou a baixa e foi levado para o hospital consciente, e chegou no hospital e tiraram o ferro, teve uma recuperação lenta, mas 6 meses depois ele voltou a trabalhar. Agora, o que aconteceu 6 meses depois, quando ele voltou a trabalhar? Era uma pessoa que não era confiável, uma pessoa que explodia emocionalmente com todo mundo em volta, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de capacidade de domínio próprio. E aí foi onde a Harvard Medical School começou a estudar a estrutura do cérebro. Porque como aconteceu que atravessou uma área do cérebro que tinha, de alguma maneira, que não tinha prejudicado mais nada, que tinha feito ele perder o controle. Nosso cérebro tem 3 partes. Tem a parte mais primitiva, chama reptiliano, que faz que nós agimos para a supervivência, simplesmente. Se você está na sua casa, entra uma onça na sua casa, você vai sair correndo sem mais, o reptiliano vai ver, e está conectado diretamente aos olhos, então você vê e vai sair correndo. A segunda parte, o sistema límbico, que é o sistema das emoções, e a terceira parte, todo o córtex, que seria a parte racional. Nesse caso, parece Phineas Gage atravessou a parte racional, mas a parte emocional continuava lá, mas sem domínio racional. Então, ele explodia constantemente. O que acontece, aí obviamente tinha uma explicação, mas hoje em dia você vê muitas pessoas que parece que realmente tenham o córtex perfurado, viu? Porque tem muitas pessoas que têm muitos problemas de controle emocional, mas muitos. Da mesma maneira, voltando como falou ao início, se você já tem sido feito o teste, pessoas que têm o sistema límbico danificado, pessoas que teoricamente não têm emoção, não podem tomar decisões. Você coloca ele à frente, olha isso, é incapaz de tomar decisão, porque no final a nossa capacidade de emoção é totalmente emocional, total e absolutamente emocional. Tudo isso evoluiu através desse estudo Harvard Medical School, já começaram realmente, o crânio de Phineas Gage está na Harvard Medical School, com um buraco no cérebro e mais ainda depois de morrer de velhinho há muitos anos, e depois e tudo isso, a ciência avançou e apareceu Gardner, né, o psicólogo famoso de Harvard, falando sobre a teoria das inteligências múltiplas. E aí onde apareceu o que você falou. Já não era mais o QI, senão que apareceram 9 tipos de inteligência, e esses 9 tipos de inteligência aplicavam dependendo da pessoa, dependendo do momento, e dependendo da profissão ou onde a pessoa quer ter sucesso, devia ter mais de uma ou de outra. Uma dessas
era a inteligência social, que foi chamada naquele momento. E daqui, Daniel Goleman descobriu o modelo de inteligência emocional com, basicamente, primeiro 5 componentes, depois apareceu outro pesquisador holandês com 15 componentes, depois apareceu o mais atual, que chama de inteligência emocional 2.0, que chama Travis, que é um professor de Califórnia. Que realmente, para mim, agora é o melhor modelo, que é mais contrastado a nível de pesquisa e é o que eu ensino sempre. Com isso, basicamente, por favor. Não, que legal. Eu estou viajando aqui na história. Eu já conhecia essa história do cara que tinha a barra atravessado, né? E eu fiquei pensando se essas pessoas, de repente, atrofiaram esse lado do cérebro, né? Não utilizaram, não souberam utilizar, e agora são estouradas desse jeito, né? Mas eu sei que você vai chegar lá mais para frente. Pode continuar, desculpa. Estou na história aqui. Tem muitos princípios neurocientíficos ao respeito, falam que nós realmente usamos mais uma área ou outra, mas o mais importante de tudo é nós termos inteligência emocional, que de fato no final não deixa de ser termos estas 4, 5 ou 15 características desenvolvidas de maneira que todas essas emoções não sejam um problema. Jesus teve que curar muitos enfermos, Jesus teve que curar muitos endemoniados. Hoje, nas igrejas, nós, líderes espirituais, líderes de célula, pastores e demais, eu acho que deveríamos olhar mais para curar emocionalmente as pessoas. Porque hoje em dia eu vejo isso constantemente. O diabo nem precisa mais endemoniar pessoas, precisa só cutucar emoções feridas e cutucar pessoas com falta de controle emocional. Por isso que nós deveríamos realmente ter essa possibilidade. No final, o que é inteligência emocional? Que Jesus tinha tanto também. Inteligência emocional não diz ser habilidade pela qual uma pessoa tem a capacidade de reconhecer e gerir as próprias emoções para reconhecer e gerir as outras pessoas também. Reconhecer as emoções das outras pessoas e gerir as outras pessoas. É a autêntica base da liderança. A autêntica base da liderança. Estudos provam que os melhores líderes são os que têm a inteligência emocional mais alta. E que se você tem muita inteligência emocional, você será mais facilmente considerado como líder que uma pessoa que tem um QI muito alto. Olha só. Com Douglas temos um vídeo que está no canal do Cidoscópio que fala, eu sei porque você ainda não é líder. E falamos ao respeito disso, da inteligência emocional. E aqui no Brasil agora estamos começando realmente a entender profundamente o que é inteligência emocional e desenvolver isso, mas em toda a América Latina tem tido historicamente um foco muito em conhecimento, muito em inteligência, e aquele que é mais inteligente colocou lá ainda que seja grosso. Mas hoje em dia, graças a Deus, isso está mudando de uma maneira drástica. É um modelo que já está determinado que vai acabar, né? Não tem como, né? Não tem como, de jeito nenhum. É impossível que continue assim. Normalmente, em economias que têm um foco muito industrial, por exemplo, que é mais interessante que um diretor-geral seja engenheiro que psicólogo, aí sim, tanto faz se a pessoa é grossa, colocar um engenheiro lá. Mas eu acredito que com o tempo, cada vez mais, colocaremos a inteligência emocional nas escolas, já como seu projeto, eu sei que você quer fazer, né? Colocar isso já desde crianças. Se nós realmente tivéssemos a capacidade, né, de fazer que crianças entendam suas próprias emoções, nós teríamos um mundo curado, nós teríamos um mundo muito melhor. E eu sei que esse projeto que você tem no coração, que Deus colocou no coração de você, vai ser um grande sucesso. Amém, eu creio. E você vai me ajudar a fazer essa parada aí, que você é mestre nisso aí. Estamos juntos, com certeza, estamos juntos. Legal. E aí, manda Então, bala. inteligência emocional, capacidade de identificar e gerir nossas emoções, para identificar as emoções dos outros e gerir as outras pessoas em processos de influência. Como eu falo no meu livro, A Liderança do Monte do Amor, que você mencionou, muito obrigado, viu? Pelas palavras. Eu sei que você lê muito. Testemunho verdadeiro. Gostei que você lê muito. Muito obrigado pelas palavras. Eu falo muito a respeito de todos somos líderes. E você agora tem uma comunidade muito bem sucedida que ainda vai crescer muito mais. E todas essas pessoas que estão começando agora, eles já têm que entender, eles pode ser que eles não tenham uma equipe de pessoas em volta, mas eles já são líderes. E todos somos líderes. Porque a liderança não é outra coisa que um processo de influência.
de uma pessoa a outra ou outras para atingir um determinado objetivo. Se você está vendendo, você está liderando. Se você está negociando com a esposa, se vai para o cinema, se vai jantar, você também está liderando. E, especialmente você com o Guy, com a Sarah, você está, tudo é liderança constante. Então, e nessa liderança, a conexão emocional é crítica. Então, como nós, através desses modelos de inteligência emocional, podemos identificar como melhorar? Porque no final, a questão é, todo mundo fala em inteligência emocional, mas hoje aqui vamos dar 4 técnicas para que, nesse propósito seu, que eu também compartilho para os seus mentoriados, consigam realmente finalizar o ano inteiro, o ano que vem, com inteligência emocional no teto. Eu vou dar 4 técnicas. Uma técnica crítica para cada uma dessas 4 variáveis. Excelente. E aí eles praticando, eles vão perceber como vão melhorar demais. Isso aplico nas minhas mentorias e os mentoriados trazem os testemunhos e uns resultados sensacionais. Antes vamos entender, por favor. Eu falo para todo mundo que está assistindo sempre anotar, mas eu vou reforçar, anota, pelo amor de Deus, para você poder aplicar isso aí de verdade. Apesar que está aqui também, se quiser pausar o vídeo, pode pausar, não tem problema, está gravado aqui. Mas sim, anota porque realmente são algumas delas não são conhecidas porque são aperfeiçoadas por mim, são técnicas, uma técnica geral que foi aperfeiçoada por mim e algumas também que eu aplico diretamente. Anota porque isso, de novo, a chave do seu sucesso está no seu nível de inteligência emocional e se você aplica essas 4 técnicas, você vai se desenvolver emocionalmente, mas muito, muito. Pessoas, casais que têm sido totalmente recuperados, pessoas que têm crescido no seu trabalho graças a desenvolver mais sua inteligência emocional através dessas técnicas. Mas começando antes disso, devemos entender exatamente o que vamos desenvolver com cada uma dessas técnicas. Voltando ao início, Goleman começou com um modelo de 5 componentes-chave. Holanda desenvolveu um modelo de 15, muito significativo também a nível de pesquisa, muito bacana, porque eles estudam muitas variáveis em cada pesquisa, e outro que ele chama de 2.0, por quê? Porque é o mais aplicável. E é esse do Travis, que chama Inteligência Emocional 2.0, que é um livro maravilhoso que vocês podem adquirir em qualquer lugar, não sei se está em português, mas é um livro maravilhoso. O que ele fala? Inteligência emocional se mede e se desenvolve a partir de 4 variáveis. Primeira variável, e a primeira variável é a mais crítica de todas. Quando vocês entendem o que é e vocês começam a aplicar essa técnica, vocês vão entender como sua vida melhorou e como vocês estavam fora do controle da sua vida. Porque ainda que o maior problema de tudo isso é que grande parte desses processos são totalmente inconscientes. Você não tem consciência, e isso eu estava falando outro dia numa mentoria para um diretivo, depois gravei até um stories no meu Insta. Para nós conseguirmos realmente nos desenvolver, temos que praticar uma coisa, tudo isso que estamos falando aqui agora, para nos desenvolver emocionalmente, é uma qualidade que está chamando agora, já que está sendo muito estudada na área de neurociência, na área de inteligência emocional nos Estados Unidos, que chama meta-awareness, que seria meta-conhecimento ou meta-consciência. Seria você acabar tendo o hábito e o costume de estar sendo totalmente consciente da sua consciência. Muitas coisas que acontecem simplesmente acontecem. E aí onde acontece também essa questão que falávamos antes de que tudo é emocional. Tudo é tão emocional que nosso cérebro está preparado para justificar racionalmente as nossas decisões emocionais. Uhum. Então, quando você vem alguém, você dá um grito para alguém, para a esposa, para um liderado, para alguém que você não queria nem muito menos fazer isso, mas faz, o seu cérebro racional começa a dar desculpas para aquilo, para você ter feito aquilo. Então, aí está claro. Tanto é assim que você acaba pensando que essa reação e essa decisão 100% emocional foi racional. E aí onde está o autêntico problema. Por isso, vamos entrar nessas 4 técnicas para que todo mundo entenda e pegue essas ferramentas para estar se analisando constantemente. A boa notícia é, como você explica muito bem nos hábitos, né? Nós conhecemos muito bem a questão dos hábitos, chega um momento que é automático. Vai chegar um momento que é automático. Em terapia cognitiva comportamental, nós falamos muito a respeito de se a mente pode aprender uma coisa ruim, uma coisa errada,
também pode tirar essa coisa errada aprendendo uma coisa boa. Então, o que nós vamos fazer através dessas técnicas, colocando repetições certas, frequências e demais, vamos passar a técnica certinha para que eles façam tudo. Eles vão acabar adquirindo esse hábito e vão acabar fazendo isso de maneira automatizada. Perfeito. Vamos então para os 4 componentes. Primeiro componente, autoconhecimento ou autoconsciência. Estudos provam aproximadamente 30% da razão pela qual uma pessoa tem sucesso ou não é por conta da autoconsciência. Então, é o elemento mais significativo. Os outros são realmente muito mais pulverizados, mas nós sabemos que a autoconsciência tem 30% de importância no sucesso de qualquer pessoa. Autoconsciência, basicamente, o que é? Autoconsciência é a capacidade que tem uma pessoa de reconhecer as suas próprias emoções. Isso pode parecer, não, mas isso é tranquilo, eu reconheço minhas emoções. O maior problema é que autoconhecimento não é só reconhecimento, senão antecipação. A maior parte das pessoas, e aí onde vem os grandes problemas, reconhecem as suas emoções. Eu sou assim, eu sou meio explosivo, sou meio surtado, sou meio surtada, porque quando aconteceu, eu de alguma maneira eu fiz essa leitura e eu identifico uma coisa quando já estou no meio. Uma pessoa que tem uma autoconsciência muito alta, é uma pessoa que nunca é surpreendida pelas suas emoções. E agora, se eu fizesse uma reflexão, faço sempre nas minhas mentorias, nos meus cursos e demais, eu faço uma reflexão e eu pergunto para as pessoas se elas realmente nunca são surpreendidas pelas suas emoções. Praticamente ninguém, fala que ele está sempre ciente daquilo que vai acontecer. E esse é o grande princípio e a primeira coisa que nós devemos trabalhar na área de inteligência emocional. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tem, como se veria, colocando um exemplo, uma pessoa que tem muita autoconsciência emocional. Uma pessoa que, acontecer o que acontecer, nunca sai da linha. Acontecer o que acontecer, ela sabe em todo momento reconhecer aquilo que vai acontecer no seu corpo através de processos hormonais, através de pensamentos, através de impulsos externos, e ele sabe perfeitamente gerir essas emoções antes de que apareçam. Quando nós estamos numa sala e tem alguém gritando em cima de alguém, por exemplo, num entorno profissional, e você vê essa pessoa que está simplesmente calada, ouvindo, e ele depois dá uma resposta perfeitamente modulada, uma pessoa que tem autoconsciência muito alta. Muito alta. Uma pessoa que tem muita mais autoconsciência é exatamente o contrário. Uma pessoa que nem sabe por quê, mas que explode constantemente. Constantemente. O que eu quero falar também é que as pessoas não pensem, e isso é muito importante, que ninguém pense que nós não temos emoções. Todo mundo tem emoções. Todos vimos todos temos uma bagagem. Todos nós temos passado por situações boas e ruins que têm criado uns determinados valores. Esses valores determinam nossas crenças e essas crenças determinam nosso comportamento. Tudo isso, nesse caminho, eu garanto para você, ninguém não tem uma ferida emocional. Todo mundo tem alguma ferida emocional. Porque, ainda na melhor das intenções, o nosso pai, a nossa mãe, ou não ter pai, ou não ter mãe, ou estar num entorno no que de crianças nós não estamos preparados para filtrar algumas situações, acontecem, palavras muito rudes, situações difíceis, faz que nós realmente tenhamos alguma dificuldade de gestão emocional, por isso precisamos aprender todas essas coisas. Autoconsciência ou gestão emocional, que seria a segunda, depois entrar um pouco em detalhe. Isso não quer dizer não gritar num momento determinado. Inteligência emocional não quer dizer não levantar a voz em algum momento determinado ou não se colocar firme em algum momento determinado. Né? Porque, e outra frase, né, que fala muito do que é exatamente inteligência emocional, falaria que inteligência emocional é brigar com a pessoa certa, no momento certo, da maneira certa e na intensidade certa. Tem momentos que tem que acontecer, mas o importante é fazer isso entendendo e reconhecendo nossas emoções desde o início. Para fazer isso, nós temos que trazer essa metaconsciência, que seria essa consciência da consciência ao dia a dia. Você, graças ao seu projeto, as crianças vão crescer
treinadas nisso, mas o primeiro problema que nós temos, se nós começamos a pensar em quantos nomes de emoção nós conhecemos muitos poucos. Você pode começar a fazer uma lista aqui, você vai tirar 4 ou 5 máximo. Tem um psiquiatra muito conhecido, chamava Plutnik, que ele tem a roda das emoções de Plutnik, quando ele coloca praticamente 30. E é muito bom também ter essas ferramentas. Procurem no Google, anotem roda das emoções de Plutnik, com opostas, intensidades, que dá praticamente, aqui estou agora, quase 50 emoções com diferentes nomes, e é muito importante saber isso para fazer esse exercício. Legal. A técnica que vamos passar para eles incrementarem o seu autoconhecimento é a técnica que eu chamo diário de pensamento e emoção. Muito se fala a respeito do diário de emoção, e um diário que já funciona, já tinha passado para muitas pessoas, mas nós passamos para eles agora uma versão sofisticada, uma versão ampliada desse diário das emoções. O que eles devem fazer? E aí é onde vem uma outra questão muito importante. Todas as emoções que nós temos na nossa vida, tudo que acontece por conta do nosso entorno hormonal. As nossas emoções são disparadas por hormônios. Nossas emoções não é nada mais que manifestação de hormônios no nosso corpo. Se alguém falar, não, é pelo que falaram. O que falaram fez que o seu corpo se enchesse de umas determinados hormônios. Foi um gatilho. Foi um gatilho. Você ouve, você tem um determinado input de fora, isso gera em você uma resposta emocional do seu corpo, esse gatilho cria uma resposta emocional, e essa resposta emocional cria uma reação em você. É tudo na base disso. Por exemplo, quando nós fazemos, e aí onde vem, tem muitas pessoas, isso vai salvar a vida, essa dica vai salvar a vida de muitas pessoas. Se são pessoas estouradas, todo mundo, de manhã, temos o nível de cortisol mais alto do dia, de maneira natural. Simplesmente por estar descansando ao longo da noite, nosso corpo está tendo seus processos metabólicos e o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, está muito alto de manhã. Então, tenha muito cuidado, especialmente no primeiro horário da manhã, nesse sentido. Por que eu falo isso? O que eles vão fazer? A técnica é a seguinte. Se uma pessoa acorda, por exemplo, às 8 da manhã, vamos imaginar, ou às 7 da manhã, o que deve fazer é o seguinte. Cada 2 horas do dia, colocar um avisador lá mesmo no telefone, alarme, uma coisa assim, cada 2 horas, para que avise, e nesse aviso ele coloque leitura, ele coloque avaliação das emoções e os pensamentos, ou pensamentos e emoções. Cada 2 horas. Que vai obrigar a pessoa, todos os que estão agora assistindo esse vídeo, colocar alarme, ouvir alarme, eles vão parar quando estejam fazendo o que estejam fazendo, parem um segundo, fechem os olhos, respirem fundo e se perguntem o que estou sentindo. Como estou me sentindo agora, nesse mesmo momento. E eles anotam num caderno que eles têm, ou no celular, onde eles queiram. Eu gosto de escrever, você sabe, eu gosto de escrever tudo sempre. Então, mas tem pessoas que gostam mais de celular. Como eles podem fazer? Colocar no celular 3 colunas, na Excel mesmo, ou num diário mesmo, na libreta, um caderninho, 3 colunas. E do lado, horário. 9 da manhã. Avaliação das 9 da manhã. Emoções. Eu estou com raiva. O que acontece? Se nós não paramos para pensar de maneira intencional qual é a emoção que estamos sentindo, normalmente a gente nem percebe. Passa o dia, essas emoções têm afetado absolutamente tudo que temos feito, mas nós não temos tido uma consciência disso. Por isso chama autoconsciência. Então, em primeiro lugar, pensa, o que estou sentindo? E escreve. Estou com raiva, por exemplo. Estou triste. Estou alegre, estou feliz, estou eufórico. Também não é bom, tá? Todos os extremos não são bons. Então, nem a euforia, nem a depressão. Os extremos não são bons. Mas escreve, por exemplo, eu estou triste. O que tem que fazer depois de ler, de colocar essa coluna, que é a coluna do meio, perguntar, que pensamento eu estava tendo agora? Ou pouco atrás?
E ele obriga sua mente, de novo, a aparecer essa metaconsciência, a procurar de maneira intencional aquilo que estava pensando. Não existe nada mais automático e, às vezes, menos perceptível que os nossos próprios pensamentos. Se nós fôssemos capazes de identificar os nossos pensamentos desde o início, a gente não teria os problemas que temos. Porque esses pensamentos vão piorando nosso estado emocional, criando essa ruminação que chama que uma coisa terrível, que gera muito cortisol, gera muita tristeza e faz que nós realmente sejamos totalmente prejudicados. Então, como eu estou me sentindo? Triste. O que eu estava pensando agora há pouco atrás? E refletir, escrever. Eu estava pensando que não serei capaz de fazer isso que eu estava pensando fazer, por exemplo. E terceira pergunta, que comportamento está gerando em mim esse pensamento e essa emoção? 3 colunas. Uau. Isso é uma análise, que se você faz isso, e aí onde vem cada 2 horas. Minha sugestão, se são pessoas estouradas, façam cada hora. Cada hora. Se são pessoas que realmente têm muitos foram estouradas, não queria falar isso, tá? Mas quer dizer, são pessoas que têm uma gestão emocional mais difícil, eles façam essa análise cada hora. Então, cada 2 horas, fazer essa análise. 9 da manhã, 11 da manhã, 13 horas, 15 horas. Façam aproximadamente umas 8, 10 leituras por dia. 8, 10 leituras por dia. No final do dia, você consegue pegar essa folha, esse caderno, esse celular, você lê tudo como você estava ao longo do dia. O bom é que você consegue fazer essa mudança. No momento em que você é consciente dessa emoção, desse pensamento e desse comportamento, você consegue mudar imediatamente. Uma das grandes coisas que tem nossa mente é que, e isso é um grande presente de Deus, nossa mente é binária, nossa mente é 1 ou 0. Se nós podemos realmente pensar uma coisa boa, pensar uma coisa ruim, nós podemos mudar esse pensamento instantaneamente. Quando nós tomamos essa consciência, eu estou triste por quê? Porque eu estava pensando que eu não ia conseguir. Esse pensamento toma conta de você de uma maneira inconsciente, assim. E acaba se apropriando da sua mente o dia inteiro. Mas se naquele momento você percebeu, não, eu consigo sim, eu consigo sim. Esse rebate ele na hora. Rebate ele na hora. Outra coisa que faz, isso já é uma dica um pouco mais avançada que eu passo nas mentorias, mas vamos colocar junto com essa técnica também, porque vai ajudar muito eles. A confissão da palavra, como nós conhecemos como cristãos, não funciona para todo mundo. Estudos provam que aproximadamente uns 50% das pessoas que confessam a palavra, tipo, eu vou fazer isso, eu sou bem-sucedido, não funciona porque eles não têm o nível de autoconfiança suficiente para que o seu próprio cérebro aceite isso. A repetição não cria essa autoconfiança. É de sucesso em insucesso. Pequenas metas atingidas e pequenos sucessos que vai criando essa autoconfiança. Mas o que você tem que fazer? Então, se eles pensam que não estão conseguindo isso, coloquem simplesmente ainda no final. É muito difícil mudar um pensamento de muito negativo se você não tem autoconfiança a muito positivo, mas nossa mente sempre entende que através de um processo nós podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu não sou o cara mais rico de Bragança ainda, mas eu serei. Você transforma um pensamento negativo em positivo. Você se coloca em um processo. Por exemplo, eu não vou conseguir. Eu não consigo ainda. Mas isso dá instantaneamente um up. Mudou. Você transformou um pensamento negativo em positivo. Isso é uma dica muito poderosa, porque tem muitas pessoas que têm problemas para mudar esses pensamentos. Ô, Ravi, deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho muita dificuldade, porque assim, eu sou muito positivo. Muito, muito. Assim, eu acredito muito, assim, um negócio que eu tenho para emprestar, para vender, assim. Eu tenho um monte. E eu tenho dificuldade de olhar para uma pessoa e ela fala assim, não, eu não consigo. Eu não consigo lidar com isso, porque assim, como você não consegue, sabe? Eu fico assim, agora com essa sacada, eu vou conseguir ajudar essa pessoa. Por quê? Porque ela vai vencer essa alimentação com esse passo, né? Ela vai incluir esse passo, ela vai tornar a possibilidade, ela vai fazer o cérebro dela ver a possibilidade que ela não tinha, né?
Eu não tinha. Todos os meus mentoreados aplicam isso constantemente e eles dão muita risada, né? Porque eles falam e vem o pensamento negativo e vem a confissão negativa, né? Eu não consigo fazer isso ainda. Você coloca só ainda no final. Ou ainda você consegue colocar em qualquer momento. Você se colocou imediatamente no processo. Então, faça isso. Isso vai completar essa técnica. Muito bom, muito bom, muito bom. Vai ajudar muitas pessoas isso da sua mentoria aí. Você vai ver, vai ser é um game changer, uma mudança de jogo. Uhum, uhum. Porque depois de colocar essas 8 ou 10 leituras por dia, você no final do dia você consiga ver qual é o autêntico benefício dessa ferramenta. Você vai fazendo isso cada dia. Nós sabemos mais ou menos que isso deve ser feito, falamos de 21 dias, né? Mas os 21 dias, a autêntica significância a estatística fala de 21 repetições. Aquilo de 21 dias se falou na base de diário. Você entende coisas que você faz uma vez por dia. Então, você faz, por exemplo, acordar às 5 da manhã. Se eu levanto às 5 da manhã, 21 dias, você fez 21 vezes isso, isso já se transforma num hábito. Agora, se você faz uma leitura 8 vezes por dia, eu não vou falar que em 3, mas em uma semana você já tem a vida bastante mudada. Isso é sensacional. Eles vão perceber muito, numa semana. Outra coisa muito boa, só através de trazer a consciência sobre esses pensamentos, essas emoções, esses comportamentos, no final dos primeiros 7 dias, eles já vão ver uma evolução. Porque quando você analisa de maneira consciente aquilo que você está sentindo, você de alguma maneira prevê e antecipa os possíveis pensamentos negativos, que é o que gera isso na sua vida. Então, no final de 2 semanas, 3 semanas, estão totalmente treinados a fazer isso de maneira automática e não são mais presas, não são mais, né, não estão mais na prisão emocional que estavam. Eles conseguem antecipar em todo momento, mudar imediatamente o pensamento e avaliar o seu comportamento de maneira automática. Perfeito, muito bom, muito massa. Se tivesse que falar só uma de praticar, seria essa. Se eles Uhum. fazem isso, o ano que se eles fazem isso ao longo do mês, pro primeiro mês do ano, eles têm o ano que vem vai ser meteórico. Para eles vai ter incríveis resultados, porque através disso eles vão conseguir melhorar em toda a performance que eles fazem de qualquer coisa, Sensacional. Muito bom. Segundo componente, isso primeiro, tá? Autoconsciência com essa técnica diário. Essa já valeria uma consultoria já de muito, muito valor, né? Nós estamos fazendo de graça e essa é só a primeira. Não teria essa é só a primeira. Vamos passar a 4, porque eu queria muito ajudar aos seus mentoriados e dar valor, né? Dar autêntico valor para eles. Mas eu tenho feito mentorias que você sabe que custa muito dinheiro só passando essa dica. Só passando essa dica. E essa dica tem resolvido, realmente, essa técnica para desenvolvimento emocional tem resolvido a vida de muitas pessoas. E as pessoas que apliquem, eles vão perceber mesmo. Segunda técnica, segundo componente é autocontrole. Da mesma maneira que o primeiro é autoconsciência, o segundo é autocontrole. E o autocontrole que eu falava, não quer dizer ficar calado o tempo todo. Jesus, o líder com maior inteligência emocional da história, falou de Satanás a Pedro, virou as mesas no templo. Então, você tem que ter em cada momento, estar na intensidade e na propriedade emocional em cada momento. Então, especialmente nós, líderes, não é aquilo de sermos, né, simplesmente calados, porque não é assim. Nós temos que também poder, né, mas sempre dominando as nossas emoções. Quando nós temos praticado isso, o que eu sugiro para eles fazerem? Apliquem em sequência. Não apliquem imediatamente, a não ser que seja uma pessoa que realmente tenha muitos problemas, por exemplo, com controle emocional. Então, eu falaria, não, vai diretamente aqui, por exemplo. Uma dica avançada de controle emocional, que se fala muito, por exemplo, da questão do stop, de parar um contato 10, né, por exemplo. Mas a questão é, tem muitas pessoas que têm que ter controle emocional por excesso, porque realmente tem uma emoção muito alta, tem um estresse, tem uma raiva, tem uma ira, mas também tem que ter pessoas que têm, ao contrário, que tem uma emoção muito baixa, que tem tristeza, que parece que estão, né, como caídos o dia inteiro. Isso funciona para as duas coisas. Estudos neurocientíficos da Universidade de Stanford falam, através de MRIs que têm sido feitos, né, leituras do cérebro por imagem, de como realmente funciona o nosso cérebro aplicando essas determinadas técnicas. Autocontrole não é outra coisa que, quando nós identificamos nossas emoções, nós somos perfeitamente capazes de modular essas emoções. Dar a resposta certa. Isso não quer dizer ficar calado, isso não quer dizer não ter emoção, senão dar a resposta certa, na intensidade certa, no momento certo. Como Jesus fez.
O que podemos fazer? Quando nós vemos que essa emoção está vindo, já que temos reconhecido através da primeira técnica, o que melhor podemos fazer é respirar, tanto se é baixa como se é alta. Não é o que eu falo sempre para os meus mentoreados. Quem sabe respirar, quer dizer, através da sua respiração, você pode controlar qualquer emoção, qualquer mesmo, qualquer. Isso não é uma fala assim senão que tem sido provado, né, com estudos empíricos, principalmente na Stanford, que tem alguns neurocientistas muito bons que eu acompanho. Como funciona? A respiração faz que nós possamos fazer aquele caminho que temos feito na primeira dica ao contrário. Se nós, para esse passo, nós colocaremos também um elemento mais, que é consciência corporal, que chama em inteligência emocional. Quando você já está totalmente tomado pela emoção, que todo esse cortisol no seu corpo, totalmente descontrolado, que deixa você na autêntica ira, na raiva e demais, se você percebe como está o seu corpo não deixa de ser um reflexo daquilo que está sentindo. E se você percebe, o seu diafragma está totalmente travado. Quando você está muito irado, quando você está com muita raiva, o seu diafragma está totalmente travado. Porque assim, o cortisol faz que os seus músculos fiquem em tensão, essa tensão muscular e essa respiração acelerada e curta, hiperventilação, faz que você cada vez esteja com mais raiva e o seu diafragma trava e faz que tudo isso aconteça. Perceba, quando você está com muita raiva, você não consegue respirar profundamente. Se você parar, você tenta respirar profundamente, né? Fica ofegante, fica assim como uma respiração curta, não? E isso acontece porque o diafragma está totalmente bloqueado. Então, o único que devemos fazer, parar um momento também, fechar os nossos olhos e por 30, 60 segundos, não precisa de mais. Agora, estamos falando de uma situação onde as suas emoções estão tomando conta do seu corpo. Então, você se retira, né? Se você se retira, para por um momento, numa cadeira, em qualquer lugar, fecha os olhos e por 30 segundos respira. Para você tomar o controle dessa emoção, a sua respiração tem que ser da seguinte maneira. Você pode inspirar rápido, ou mais rápido que expirar, mas a sua expiração tem que ser muito devagar. Você inspira, segura um momento e expira muito devagar. O seu entorno hormonal muda de uma maneira incrível em questão de segundos. Da mesma maneira, ao contrário. Estudos provam que se você está muito baixo, está triste, está se sentindo muito falta de dopamina, de ânimo e demais, se você faz ao contrário, você inspira rápido, mais devagar e expira muito rápido, você faz ao contrário. Você está conseguindo disparar as suas emoções. Está colocando mais adrenalina, está colocando mais dopamina no seu corpo. Então, respiração. Quem respira bem controla as suas emoções. Eu diria que essa é a melhor dica para autocontrole. Ravi, e aí, tipo assim, uma pessoa que, como você falou, é naturalmente mais estressada, assim, e tal, se ela pode fazer isso pela manhã antes de acontecer as coisas, ou ela faz só no evento que aconteceu? Tá. No evento é já questão para resolver o momento. O que eu sugiro? Eu, por exemplo, acordo às 5 da manhã, eu oro por meia hora e eu faço meia hora de exercícios de respiração, todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Umas técnicas específicas que eu faço junto com visualização. Se um dia você quer, um dia a gente faz, abrimos também para os seus mentoreados. Eu vou gostar demais. Você sabe que eu sou entusiasta dessa parada também, né? Sim. Vou gostar muito. E explicamos os princípios neurocientíficos também, que eu explico nas minhas mentorias, para as pessoas entenderem. Mas, sim, aí tem dois momentos. Lembra que falamos que o primeiro horário do dia é quando nós temos mais cortisol? Então, o ideal seria fazer, se pudermos, em dois momentos, à noite e de dia. Se alguém tem pessoas que têm problemas para dormir, que têm problemas realmente assim de ansiedade, que à noite o cérebro dispara, façam isso antes de dormir. Eu, nesse sentido, não tenho problema, então eu prefiro fazer de manhã. Eu acordo e eu faço de manhã. Quando você começa o dia assim, você vai ensinando o seu corpo a respirar. Você vai ensinando o seu corpo a respirar constantemente. Agora, essa situação de diafragma totalmente bloqueado e demais, já é quando as emoções já saíram do controle. Quando o seu corpo está totalmente... Aí você tem que fazer isso, parar e demais.
E que ninguém se culpe, tá? Que ninguém pense que é má pessoa por ter uma explosão emocional, as coisas acontecem, a gente pede perdão, o mais importante é sermos humildes depois disso, né? Pedir perdão e colocar tudo que da nossa parte para que não aconteça mais. Mas, às vezes, falando isso, parece que tenha que ser como as pessoas não podem falhar, né? E não é assim, não. Quer dizer, as coisas simplesmente acontecem, né? Será segundo componente. Terceiro componente, o que seria o que chamam em inglês people awareness, o conhecimento de pessoas. A base do conhecimento de pessoas é a empatia. A empatia é o centro da inteligência emocional, que é a capacidade que nós temos de não só reconhecer emoções no outro, sino conectar com essas emoções. Como eu falo sempre, por exemplo, e aí onde Jesus demonstrou que era o líder mais empático da história, quando ele chegou para visitar a Lázaro e encontrou as irmãs de Lázaro no caminho, e falaram e vieram elas falar com Jesus e falaram: olha, se você tivesse estado aqui, meu irmão não estaria morto, né? Falando, já entraram já apontando, né? Olha, praticamente culpa sua, né? Se você tivesse estado aqui, ele não estaria morto. O que ele fez? Ele poderia ter se justificado, ele poderia ter falado: olha, tem problema, eu cheguei aqui, bom ressuscitar seu irmão, não tem drama aqui, não tem nenhum problema. Tudo pelo contrário, o que ele fez? Ele chorou. Ele chorou. Naquele versículo mais curto da Bíblia, maravilhoso, né? Jesus chorou. Ele abraçou as irmãs, eu vejo ele, né? Abraçando as irmãs de Lázaro e chorando junto com elas. Porque ele falou: olha, eu não só reconheço suas emoções, senão que estou agora conectando com vocês. Eu estou empatizando com vocês. E isso é crítico desse ponto de vista de liderança. Nós dois, por exemplo, temos perfis bem parecidos, né? De sair fazendo e sair resolvendo as coisas e todo mundo, tipo, ó, tá bom, mas vai, resolver e vamos para frente. Mas nós temos que parar, temos que nos obrigar a parar e a empatizar. Porque nessa conexão emocional, de fato, na liderança, em qualquer um que queira influenciar pessoas, se encontra a base da influência. A autêntica base da influência se encontra na conexão, em 2 pontos. Na geração de confiança, que isso através da nossa capacidade, através dos nossos comportamentos, através desse autoconhecimento e através dessa autogestão que estamos falando, geramos confiança. Em segundo lugar, o mais importante é conectar emocionalmente. Com isso, influenciamos a quem a gente queira. Então, conhecimento de pessoas. Como nós, e aí nós temos um grande vilão hoje em dia que nos impede de estar melhor treinados nisso. Que no Brasil é bem comum, hein? Que as pessoas são muito empáticas. Mas não temos que confundir dó com empatia. Porque eu vejo aqui muitas vezes pessoas chorando e abraçando, e é simples dó, não é empatia. Empatia é reconhecer as emoções da pessoa e entender, né, conectar com ele emocionalmente e entender como você pode agir sobre elas de maneira positiva. O que eu sugiro para fazer como técnica nessa terceira componente-chave de conhecimento de pessoas? Uma coisa que hoje em dia praticamente não fazemos, tá? Mas que é muito importante. Estamos ainda na pandemia, mas agora já podemos sair um pouco mais, mas também pode ser feito através de filmes, por exemplo. Observe pessoas querendo identificar de maneira intencional as emoções nessas pessoas. Por exemplo, um exemplo que poderíamos fazer, que eu fazia muito, que hoje em dia não podemos fazer tanto. Você vai numa praça de alimentação de um shopping e você senta sem isso, porque isso é o primeiro que a gente vai responder e-mails, WhatsApp e mais, sem isso, e simplesmente observe pessoas. Tem 2 elementos que trazem não só quer dizer, não só a capacidade de identificar, senão também a capacidade de ler como essas emoções interagem. Quando você vê um grupo de pessoas, veja através das expressões faciais, corporais das pessoas, que tipo de emoção eles estão sentindo, como eles estão olhando, como você vê que ele está se relacionando com outras pessoas, como ele está se sentindo. E veja como interagem com outras pessoas também. Observar pessoas é uma das autênticas chaves para nós conseguirmos identificar de maneira mais clara as emoções nas pessoas. Isso para nos aperfeiçoar quando não estamos conversando com alguém. Quando estamos conversando com alguém, isso é uma segunda técnica nessa área específica que às vezes é muito difícil. O único que temos absoluta certeza que funciona para nós conseguirmos entrar mais nas emoções da pessoa que temos à frente é quando nós realmente entramos na história da pessoa que está à frente de nós. Aí o que ele fala, e aí tem estudos que provam que quando você ouve a pessoa que está à frente e você realmente se coloca no lugar dela, mas de maneira autêntica, como falávamos de visualização, vendo você no lugar dela
E você, recebendo e acontecendo tudo o que ela está falando em você, você consegue realmente entrar na história e entender desde o ponto de vista das emoções dela. Perfeito. É muito importante fazer isso, porque se você não lê as emoções, se você não tem empatia, você nunca conseguirá gerir autenticamente as pessoas. E tem um negócio, né, que você acha assim, muita gente acha, ah, não, mas eu sou o líder, eu tenho que fazer do meu jeito, do que eu estou falando e tal. Só que não foi assim que Jesus fez, né? Jesus, o que você falou, ele poderia ter chegado e falou assim, ó, deixa eu mostrar um negócio para você, ó, pedra role, pá, e a pedra rolava, ele fazia assim, venha Lázaro, e ele vinha flutuando e desenrolava em pano automático, né? Poderia ter sido Aham. assim, né? Mas ele não, ele falou assim, tipo assim, seus problemas acabaram, Jesus chegou. Não, ele não fez isso, né? Ele Não. chorou com eles. Caraca, para mim foi uma das coisas mais pesadas que eu aprendi com você, foi isso. Porque eu tinha essa dificuldade, né? E aí, enquanto você está falando de ciência, de comprovação, é legal, mas eu posso falar assim, não ligo para a ciência e tal. Mas quando você fala que Jesus fez assim, aí não tem como, né? Aí você pega, você, não, agora eu vou mudar, vou... Agradeço. E isso para mim é uma coisa que é maravilhosa. Cada um, e eu não tenho, tem alguns cristãos, né, que ficam como um pouco fechados a conhecimento externo por aquilo de, que parece que uma vez parece que a sua fé tem que seja colocada em perigo, alguma coisa. Cada estudo acadêmico que eu leio, dos mais atuais, das melhores universidades, estou falando de Harvard, Michigan, Stanford, eu tenho absoluta certeza que vai confirmar o comportamento de Jesus. E Sim, tudo confirma o comportamento de Jesus. Então, hoje em dia, quando falamos de inteligência emocional, tem tido uma mudança de pensamento, de perspectiva nas grandes companhias. Por exemplo, Steve Jobs, que podemos falar que era um grande líder, era um líder tóxico. Steve Jobs acabou com a vida de muitas pessoas. A sim. vida dele mesmo acabou com um câncer, morrendo muito novo, sem poder aproveitar nada do seu legado. E ele destruiu a vida de muitas pessoas, porque era um tipo de liderança que naquele tempo se usava muito, né? Aquele em inglês, nos Estados Unidos, isso é um tipo de liderança que se chamava deliver or die, né? Tipo, entrega ou morre. Você, olha, se você está aqui, eu mando você fazer isso, você entrega ou morre. E muitas pessoas realmente acabaram muito mal nesse caminho. Agora, e é incrível isso, no ano de 2020, companhias como Uber, companhias como Google, eles querem líderes compassivos, eles querem líderes como Jesus, porque as pesquisas que temos ido fazendo ao longo dos últimos, principalmente 20 anos de inteligência emocional, provam a liderança de Jesus é a liderança perfeita. Não existe maneira de motivar melhor, não existe maneira de liderar melhor, não existe maneira de engajar melhor pessoas que como fazia Jesus. Por isso é absolutamente maravilhoso. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Sim, Vamos para a sim. E última. a última, quarto componente. Quarto componente é a gestão de pessoas. Da mesma maneira que o segundo componente é a autogestão, é gestão de pessoas. Aqui, basicamente, o que é? Depois de nós termos identificado a emoção das pessoas, na base dessas emoções, nós devemos ser capazes de entrar e conseguir, né, lidar com essas emoções e influenciar eles no caminho certo, na direção certa, para que façam aquilo que deve ser feito. Um líder faz que façam. Tá? Jesus foi um líder servidor, mas e isso quer deixar muito claro, porque tem muitas pessoas que saem fazendo o tempo inteiro imitando Jesus. Jesus só lavou os pés uma vez. Jesus fez muitas coisas ao longo do seu ministério, mas ele só lavou os pés dos seus discípulos uma vez. Ele serviu de muitas maneiras, ele multiplicou pães, multiplicou peixes. Ele mesmo morrendo na cruz serviu a humanidade inteira. Mas o que eu quero dizer cuidado com nos colocar numa posição de serviço extremo, porque é através da delegação, através de direcionar as pessoas, que nós conseguimos desenvolver pessoas e nós conseguimos desenvolver nossa organização também. E Jesus sabia perfeitamente bem disso. Eu vou dar uma dica que é muito pouco conhecida a respeito de como melhorar na gestão de pessoas. Muitas vezes, as pessoas têm problemas para fazer aquilo que nós queremos que façam e têm problemas também para se conectar conosco emocionalmente porque não nos conhecem. Muitas vezes, quando nós estamos numa posição de liderança, até nós mesmos criamos como uma espécie de barreira e não deixamos que a pessoa chegue tão perto. Mas dentro dessa gestão de pessoas, a melhor dica que posso dar para eles é a seguinte:
Cada vez que você fale para alguém que você quer que ele faça alguma coisa, fale o porquê. Vocês gostam muito de Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Esse porquê traz um poder engajador, motivador e, acima de tudo, de conhecimento. A pessoa vai entender por que você quer que ele faça isso. E, às vezes, nós mesmos, nação, levados pela pressa de fazer as coisas, de entregar, de performance, perceba, muitas poucas vezes falamos o porquê. Então, se você fala para uma pessoa, olha, eu preciso que você prepare esse relatório para amanhã, por exemplo, né? As pessoas que estão ouvindo têm equipe ou aqueles que têm. E você só fala isso, ele vai fazer. Agora, vai fazer com muito menos engajamento e motivação que se você, por exemplo, falar, porque amanhã temos essa reunião crítica de conselho com essas pessoas que estão vindo de fora. A sua participação é essencial nessa empresa e graças a esse seu trabalho, amanhã teremos uma nova operação importante na empresa que vai fazer crescer tudo. Mudou tudo. A pessoa mudou tudo. Esse porquê mudou absolutamente tudo. A pessoa, se é necessário, não dorme à noite, ele trabalha feliz e ele entrega para você amanhã, às 8 da manhã, aquele relatório, sabendo que ele contribuiu e sabendo o porquê de tudo. Então, façam isso, de falar o porquê daquilo que vocês estão falando para as pessoas fazerem, e vocês vão ver como sua capacidade de influência vai para o teto. E esses são os 4 componentes da inteligência emocional e 4 dicas, eu acho que no final de 7 dicas, né? Mas 4 dicas para eles praticarem e crescer na sua inteligência emocional. Cara, sensacional, sem palavras. Deu um curso inteiro aqui para nós, né? Deu um curso inteiro, uma mentoria de high ticket total aqui. Muito obrigado, cara. Estamos juntos, meu amigo. Você sabe, estamos juntos. Nem palavras. Assim, eu não sei como agradecer. Eu estou constrangido aqui. Estou constrangido. A gente proporcionar um ensino desse nível aqui, né, de forma gratuita para abençoar a galera e tal. Eu sei que o seu coração é esse. Claro que você faz o seu trabalho, você é muito bem remunerado por isso. Tem grandes companhias que te contratam, pessoas que querem chegar num nível muito elevado vão realmente contratar o seu trabalho, mas é um presente de Deus poder ter isso aqui acessível a todos e, claro, né, como um primeiro passo de uma vida diferente para as pessoas que querem fazer isso no próximo ano. Então, muito obrigado. Quer dar algum recado final? Quer fazer uma despedida? O que eu falaria para eles seria, se realmente vocês querem construir o sucesso, vocês têm que começar a se focar principalmente na inteligência emocional e crescer e se desenvolver vocês mesmos. Mas eles vão perceber, todo mundo que está ouvindo vai perceber, está vendo, vai perceber de uma maneira incrível como, aplicando essas técnicas, desenvolvendo de maneira mais sólida a inteligência emocional, o resto é consequência. O resto é consequência. Então, sejam como Jesus, sejam líderes com grande inteligência emocional, e vocês vão perceber como tudo muda à sua volta, tudo se transforma em oportunidades, e o seu sucesso chega de maneira como consequência daquilo que vocês vão ser. Que legal, muito massa. Cara, muito obrigado. Obrigado pela sua generosidade, compartilhar com a gente aqui, e Deus abençoe você, sua família, amamos vocês demais, e é uma honra ter vocês por perto. Também amo vocês, amo sua família, e parabéns pelo seu trabalho, continue assim, eu sei que você vai impactar milhares de pessoas. Estamos ainda na centena, mas vamos para milhares de pessoas, e não só no Brasil, e no mundo todo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo. Meus professores são bons, eu tenho que ir mais longe, tem jeito. Obrigado, Deus abençoe. Com certeza. Um abraço. Que Deus te abençoe, meu amigo. Tchau. Tchau.